carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículos de 15 a 17. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, compartilhe os nossos vídeos, nos ajude a levar a palavra do Senhor. Que Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa e a tua família, em nome de Jesus. 1 Timóteo, capítulo 1, versículos de 15 a 17, diz assim a palavra do Senhor. Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Mas por isso mesmo alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus derramasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como exemplo para aqueles que nele haviam de crer para a vida eterna. Ao Rei eterno, o Deus altíssimo, imortal e invisível, seja honra e glória para todo o sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Sente-se no seu lugar, por favor. Que o Senhor possa falar ao nosso coração nessa noite, em nome de Jesus. Irmãos, nessa nossa conversa de hoje, eu quero trazer 3 lições que o apóstolo Paulo traz para as nossas vidas, que são fundamentais para o que Deus quer tratar conosco. Então, vamos aprender com Paulo. Já aprendemos com Caleb e agora estamos aprendendo com Paulo. O primeiro ponto que eu quero destacar está no versículo 15, quando Paulo disse que Cristo veio ao mundo. Olha o que ele diz: Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Então, a primeira lição que nós encontramos aqui é que Cristo não é desse mundo. Se Ele veio a esse mundo para salvar-nos, logo somos pecadores, Ele não é deste lugar. E sabe, eu falava no primeiro culto, eu já ouvi várias vezes pessoas dizendo: o mundo precisa de mais pessoas como Maomé, precisa de mais pessoas como Buda, como Jesus Cristo. Eu digo: caramba, esse cara não entende nada do que é Jesus, porque Jesus não pode ser comparado com ninguém que viveu nessa terra, sem querer desmerecer nenhum outro, nem esses que eu acabei de citar, mas não dá para comparar Jesus a nenhum outro, porque Jesus não é como os homens. Apesar de ter vindo como homem, mas Ele é Deus. Ele veio ao mundo como homem, mas Ele é Deus. E Ele veio a esse mundo com um propósito, e Paulo deixa claro aqui. E qual o propósito? Salvar os pecadores. Só que quando eu leio exatamente como está aqui na palavra, Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, isso traz uma interpretação complicada, errada, onde as pessoas olham e dizem: todos serão salvos, porque Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus é bondoso, Deus é amor, ninguém vai para o inferno. Mas percebam e me permita tirar esse artigo que liga salvar de pecadores, e aí vai ficar assim a frase: Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores.
não salvar os pecadores. Vou ler de novo. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores. Quando eu digo que Cristo veio ao mundo para salvar pecadores, eu acabo fazendo uma separação. Não que Deus separe pessoas, não é isso que eu estou dizendo, mas eu consigo colocar uma separação de forma geral para aquele que olha para a sua vida e diz: eu sou pecador, eu preciso de Cristo, eu preciso da salvação que Jesus tem para mim. Porque, como eu disse, um grande problema é que as pessoas olham e dizem assim: olha, eu nunca matei, eu nunca roubei, eu não desejo mal a ninguém, eu sou uma pessoa boa. E aí, quando a gente tem essa visão de si mesmo, então eu não preciso de Cristo, porque eu sou bom, eu sou bom. Mas quando Paulo diz que Cristo veio ao mundo para salvar pecadores, esses pecadores, eu, você, nós olhamos para nossas vidas e dizemos: eu preciso dessa salvação. E foi isso que Paulo disse: olha, dos quais eu sou o pior. Paulo fala da quantidade, da gravidade de pecado que há nas pessoas, mas ele diz: eu sou o pior deles. E Paulo, quando fala isso, ele olha para trás e vê o seu histórico como Saulo, e eu falo disso já já com os irmãos, mas Paulo vê toda a sua história e diz: eu sou o pior dos pecadores. Então Cristo veio ao mundo com um propósito: salvar o pecador, aquele que olha para si e entende que é pecador, porque só assim, percebendo, entendendo que eu sou pecador, eu vou desejar a salvação de Cristo Jesus. E foi isso que Paulo quis dizer, foi isso que Paulo apontou aqui. E Paulo diz ainda: eu sou deles o pior. Sabe, alguém que matou, roubou, cometeu um crime bárbaro, como temos visto no nosso país sempre acontecer, recorrentemente acontecendo, até pai contra filho e coisas desse tipo. Paulo diz que ele, dos pecadores, é o pior. Quando Paulo diz isso, irmãos, Paulo está nos dizendo que há possibilidade de salvação para toda pessoa, desde que essa pessoa entenda que ele é pecador. Cristo veio para transformar e perdoar o pecado de todo homem. E quando eu digo homem, eu digo ser humano. Deus veio para perdoar o pecado de todo ser humano através do seu Filho Jesus. Mas é necessário que eu olhe para a minha vida, que eu me olhe diante do espelho e diga: eu sou pecador, eu preciso da misericórdia e do perdão de Deus através de Jesus Cristo, porque foi esse o propósito de Deus em enviar Jesus, para que eu pudesse me ver falho e receber Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. A palavra, quando Deus traz através de Paulo essa palavra, Ele não está querendo deixar ninguém fora da salvação, mas a salvação só alcançará aquele que desejar. Não serão todos salvos. Por isso esse artigo que liga salvar a pecadores aqui, talvez na tradução para a nossa língua ele entrou de gaiato e fez essa confusão. Mas se a gente fizer um esforço um pouquinho maior e pedir ao Senhor que Ele nos esclareça, a gente vai conseguir entender que Jesus veio para salvar pecadores, não os pecadores, não falando de forma geral. Então, aquele que recebe, aquele que entende que é falho e pecador, esse sim alcançará a misericórdia e a salvação de Deus em nome de Jesus.
E Paulo, ele continua dizendo no versículo 16: mas por isso mesmo alcancei misericórdia. Isso que ele sendo o pior dos pecadores, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como um exemplo para aqueles que nele haviam de crer para a vida eterna. Glória a Deus. Paulo está dizendo que Deus olhou para ele e manifestou a sua graça. Deus manifestou sobre Paulo paciência. Paulo vivia perseguindo a igreja de Cristo. Paulo, ainda como Saulo de Tarso, ele foi aquele que estava, no momento em que Estevão estava sendo apedrejado. E qual a função de Saulo naquele momento? Guardar os pertences daquelas pessoas que iam apedrejar Saulo. Estevão. Saulo pede cartas aos governantes para ir para Damasco, perseguir a igreja, prender todo aquele que falasse em nome do caminho, porque era assim que ele descrevia aqueles que seguiam Jesus. E a Bíblia nos diz que no caminho indo para Damasco, Paulo teve um encontro com o Senhor Jesus e tudo na sua vida muda. E ele agora percebe a grandeza disso. E olha o que ele diz anteriormente, nós não lemos, no versículo 12 ao 14. Diz assim: dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério. Deus olhou para Paulo e separou Paulo para um propósito. Versículo 13: a mim, que anteriormente fui blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia, porque o fiz por ignorância e a minha incredulidade. Contudo, a graça de nosso Senhor transbordou sobre mim, com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. Olha o que Paulo está dizendo, que Deus olhou para ele, vendo ele como um transgressor, um insolente, um perseguidor da igreja, e mesmo assim Deus foi longânimo com ele, teve paciência com ele, teve bondade com ele, e não o destruiu. Paulo poderia ter sido destruído pelo próprio Deus, mas Deus permitiu que ele vivesse fazendo tudo que ele estava fazendo com Saulo. Deus deixou o tempo passar, e Saulo um dia encontra Jesus e tem a sua vida transformada. O que é que ele diz? Deus teve paciência comigo, Deus foi bondoso comigo, Deus olhou para mim e não me condenou antes da hora. Deus olhou para mim e me deu uma nova chance. Sabe quando a gente olha determinadas situações e diz: Deus não age, Deus não chega, Deus não vem intervir com isso. Deus está dando a oportunidade daquele que está no erro se arrepender. Sabe por que estamos aqui nesse dia? Sabe por que o Senhor nos deu mais um dia de vida? Porque Ele está nos dando mais uma oportunidade de nos arrepender dos nossos pecados e seguir uma nova vida na presença do Senhor. Deus olha para mim cheio de pecado, cheio de falhas, cheio de erros, e diz: eu vou dar mais um dia de vida a Ele, para que Ele possa se arrepender do seu pecado, para que Ele possa olhar para frente e esquecer das coisas que ficaram para trás, como eu esqueço. É assim que Deus age comigo e com você, e foi isso que Deus fez com Paulo. Deus deixou Paulo viver aqueles dias
de perseguição à igreja, de blasfêmia contra o nome do Senhor. Mas por quê? Porque Deus queria fazer Paulo um exemplo. Deus queria pegar a história de Saulo, transformar em Paulo e fazer dele um exemplo vivo para todos aqueles que iriam crer na salvação de Jesus Cristo. E ele diz: eu fui transformado em exemplo de salvação, exemplo de transformação, de milagre vivo, ao ponto de Paulo ter a ousadia, irmãos, lá na carta aos Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, Paulo diz assim: olha, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Reforma-te isso. Pastor, eu sou bom, eu não faço mal a ninguém, eu não desejo mal a ninguém, nunca matei, nunca roubei. Eu também não, irmão, eu sou o pior dos pecadores. Eu sou o pior de todos. Se vocês soubessem quem eu sou, vocês não estavam aí. Mas se eu soubesse quem vocês eram, eu não estava falando para vocês também. Como eu falei no primeiro culto, farinha do mesmo saco. Eu sou pecador, você também é. Mas sabe por que Deus nos dá a chance de estarmos aqui hoje? Porque Ele quer que a minha vida, que a tua vida seja transformada. Ele quer que você alcance algo novo, uma vida nova, uma experiência nova com Ele, uma oportunidade de se arrepender e mudar de curso, mudar de caminho. É Deus nos dando a oportunidade. Será que nós podemos, como Paulo diz lá aos Coríntios, sejam meus imitadores? Será que nós podemos dizer isso? Nem responda. Nem responda quem está do teu lado. Certamente não, irmãos. Somos falhos, cheios de defeitos, cheios de erros. Mas como eu disse, Deus tem misericórdia, assim como Ele teve com Paulo, com um propósito. O propósito de Deus é o mesmo que teve com Paulo, é ter comigo e com você, nos fazer transformados, para que as pessoas olhem e digam: aquele não é o filho de seu Val, lá na Maria Preta, na mercearia? Isso eu estou falando de mim, tá, irmãos? O filho de seu Val lá, que andava lá na rua jogando bola, brincando de gude, é ele mesmo. Na internet, no canal do YouTube, pregando, ele é pastor lá em Aracaju. Pois é assim que Deus faz. Deus transforma a nossa história para que sejamos exemplo para outras pessoas. E foi isso que Paulo disse que Deus fez com ele. Deus transformou a vida de Paulo. Deus foi benevolente com Paulo, longânimo com Paulo, para que Paulo alcançasse salvação, para que ele não se perdesse, para que depois as pessoas olhassem: não é Saulo, aquele é Saulo, perseguidor da igreja, blasfemo de Deus. Não, aquele é Paulo, encontrou Jesus e teve a vida transformada. É isso que Deus quer continuar fazendo. A Bíblia já está escrita, mas em páginas invisíveis Deus está escrevendo a nossa história. Assim como está escrita a história de Paulo, de Pedro, dos discípulos, de Abraão, de Moisés, de Davi, continua sendo escrito a minha e a tua história. E vai depender de mim, de você, o que eu vou querer na minha história, o que você vai querer na tua história. As pessoas vão olhar para a tua história e vão continuar dizendo: fulano continua errando. Ou as pessoas vão olhar e vão dizer: você viu o que Deus fez na vida dele? Era uma pessoa que ninguém dava nada, hoje é um homem, é uma mulher de Deus. Sabe, irmãos, isso é milagre. E Deus continua fazendo milagres. Deus continua atuando. Deus continua sendo bom. E eu e você continuamos sendo pecadores, transgressores. Continuamos. Mas nem por isso Deus destrói as nossas vidas. Nem por isso Deus nos exterminou. Ao contrário,
Ele está te dando a oportunidade hoje de ouvir essa palavra, de receber essa palavra, para que você possa olhar para si e ter uma nova decisão de viver uma caminhada na presença do Senhor. Mas eu disse que eu falaria de 3 coisas, e são exatamente 3 coisas que eu quero falar. No versículo 17, a palavra diz assim: ao Rei eterno, o Deus único, imortal e invisível, seja honra e glória para todos sempre. Amém. Aleluia. Amém. Glória. O que Paulo está nos mostrando aqui é que ele, um transgressor no passado, se tornou agora em adorador. Porque você há de convir comigo que esse versículo 17 é uma frase, são palavras de alguém que adora. Olha o que ele diz: ao Rei eterno, o Deus único, imortal e invisível, seja honra e glória para todos sempre. Amém. Paulo se mostra adorador, e com isso ele nos ensina a sermos também adoradores do Deus único. Paulo nos dá exemplo de que a nossa vida precisa ser para inspirar outras pessoas a adorar ao Senhor. Assim como a vida de Paulo trouxe inspiração para mim e para você, assim como estamos aprendendo com o Paulo nessa noite, Deus quer que outras pessoas aprendam comigo e com você. E Paulo diz assim: ao Rei eterno. Olha o que diz 2 Pedro, lá pertinho de Apocalipse, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. Olha, quando eu ler você vai dizer logo: o pastor não precisa explicar, não, a gente entende tudo. Olha o que a palavra diz. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. O Senhor não demora em cumprir sua promessa, como julga alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém se pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Pastor, está igual. Não consegui encontrar muita igualdade. Você falou do Deus eterno. Pois é. Quando Pedro escreve isso, ele traz 2 lições para mim e para você. A primeira é que, por Deus ser eterno, Ele está nos dando mais chance, porque Ele não precisa de um relógio. Ele não precisa olhar o tempo e dizer: olha, fulano já tem muito tempo errando, vamos acabar com essa história. Ele nos dá mais uma chance. Mas tem algo muito curioso aqui, isso que é dito. Parece um ditado comum. As pessoas falam o que eu vou dizer aqui hoje, e falam um fervor e um poder, aspas para a palavra poder, uma unção, aspas na palavra unção. As pessoas dizem: Deus tarda, mas não falha. Não conhece nada da Bíblia. Assim como aquele que diz que Jesus é como Maomé e outros, não sabe quem é Jesus. Esse que diz que Deus tarda, mas não falha, também não conhece Jesus, não conhece a palavra, não conhece Deus. E em nome de Jesus, você que é cristão, por favor, não diga isso. Não abra a tua boca para dizer que Deus tarda, mas não falha, porque isso é uma heresia. Não existe isso. Deus não tarda, Deus é eterno. E é por isso que nós, finitos que somos, olhamos e dizemos, na ignorância, você não diz mais isso, porque você conhece a palavra de Deus. Aí as pessoas dizem: Deus tarda, mas não falha. Deus não tarda não, querido. Deus está sendo longânimo. Deus está dando tempo para que todos venham se arrepender. É isso que Deus faz. Por Ele ser eterno, Ele tem paciência suficiente.
tempo suficiente para te dar a oportunidade de mais um dia, e mais um dia, e mais um dia, e mais um dia, para nos arrependermos ao Rei eterno. Quando Deus determinou que o homem viveria 110 anos de idade, Deus começou a olhar para a humanidade e via os caras vivendo 900 anos, 700 anos. Morreu também, mas vivia 900 anos. Adão viveu mais de 900 anos depois do pecado. Mas as pessoas estavam arrastando, irmãos, uma mala cheia de pedra, de tanto erro, de tanto pecado, de tanta iniquidade. As pessoas estavam chegando para a presença de Deus, para se apresentar diante do Senhor, com uma mala cheia de pedra. Deus disse: precisamos diminuir essa mala. Vamos diminuir os dias de vida das pessoas na terra, porque assim a gente vai diminuir o tamanho dessa mala de pedras que essas pessoas têm carregado. E aí as pessoas vivem até 110 anos. Mas tem gente que vive só 40, 25, 80, 85, 99, vai fazer 100, não morreu. É Deus tirando daquela pessoa a possibilidade de colocar mais pedras na sua bagagem de vida. Porque quanto mais o homem vive, mais maldade há no coração do homem. Quanto mais o homem vive, mais o homem peca contra Deus. E Deus dando a oportunidade do homem se arrepender. Paulo diz ao Deus único, ao Deus único. Vá até o livro de Atos, no capítulo 4. Atos capítulo 4, versículo 12, a palavra diz assim. Paulo diz que Deus é único. E aí Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, nos diz: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Não há salvação a não ser em Cristo Jesus. Ele é único. Ele é único. Não existe essa possibilidade. Assim como a palavra diz que só há um mediador entre Deus e os homens. Mas o que nós, seres humanos, fazemos? Tem misericórdia, Deus. O ser humano se coloca diante de outros nomes, dizendo que aquele nome vai interceder por ele diante de Deus. Cristãos não conhecem a Bíblia, não conhecem aquilo que é o livro que direciona a vida cristã. Porque esse livro que todo cristão carrega ou tem em sua casa aberto no Salmo 91 na sua estante, está escrito dizendo: só há um mediador entre Deus e os homens. E quando o homem se coloca diante de outro nome para clamar por um milagre, ele está fazendo exatamente o que fizeram aquelas pessoas que estavam próximo à cruz quando Jesus foi crucificado, ou como o ladrão da esquerda que olhou e disse: ei Jesus, desce dessa cruz, salva a ti e a nós também. Ou então aquelas pessoas que estavam embaixo blasfemando dele. Quando alguém se coloca, me perdoe se alguém que nos assiste já fez isso, mas se alguém se coloca diante de qualquer outro nome para pedir alguma coisa, ele está dizendo: ei Jesus, desce dessa cruz, que papel bobo é esse que você está fazendo? Não serve para nada esse teu sacrifício. Eu tenho aqui outro que me atende, que intercede diante de Deus.
Eu tenho outro intercessor diante de Deus. Só há um mediador entre Deus e o homem, o Deus único, Jesus Cristo, o Senhor. E é isso que Paulo traz no versículo 17 de lição para mim e para você. Deus é único. Deus é único, imortal e invisível. Lucas capítulo 24, versículos 5 e 6. A palavra nos diz que as mulheres estavam no túmulo procurando Jesus. E surge ali naquele túmulo 2 homens, aquelas mulheres curvam a sua cabeça, com medo, temendo. E eles dizem: por que procura entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, ele ressuscitou. Vocês não estão vendo ele aqui, mas ele é imortal. Ele é imortal. Aleluia. A morte não pôde segurar Jesus. O inferno não pôde segurar Jesus. Pastor, Jesus no inferno de sexta passada ele deu uma voltinha lá no inferno, tomou a chave da morte do inferno da mão de Satanás. Os escravos não puderam segurar Jesus. Aquela coroa de espinho não venceu Jesus. Judas lhe traindo não venceu Jesus. Ele está vivo para todo sempre. Ele é rei, ele reina. E é a ele que eu e você precisamos nos prostrar, dizendo: Deus, tem misericórdia da minha vida, pecador, miserável, o pior entre os homens. Tem misericórdia da minha vida, Senhor. Me alcança com o teu perdão, me alcança com a tua bondade. Jesus, olha para mim e tem misericórdia. Que o Senhor me veja no meio da minha incredulidade, da minha falha e desse pecado que eu estou vivendo. Que o Senhor tenha misericórdia e me faça viver algo novo. Se o Senhor te deu a oportunidade de ouvir essa mensagem hoje, ou no dia que você está ouvindo essa mensagem através do nosso canal do YouTube, é porque Ele está te dando a chance de viver uma nova vida, de se arrepender. Olha para o alto agora e pede a Deus em nome de Jesus para que Ele venha mudar a tua vida, para que Ele te use como Ele usou Paulo como exemplo, que você seja exemplo para outras pessoas. E temos a escolha, irmãos, de ser um exemplo bom ou um exemplo ruim. E eu espero que você seja um bom exemplo em nome de Jesus. Que o Senhor guarde o teu coração, que o Senhor te leve ao arrependimento e que a tua vida seja transformada através dessa palavra hoje, em nome de Jesus. Deus abençoe a tua vida, a tua casa e a tua família, e até a próxima. Forte abraço.